A luz do Allianz Parque brilha intensamente e o coração do torcedor palmeirense bate forte com a mais recente bomba que sacudiu os bastidores do futebol brasileiro. A joia do Flamengo, Matheus França, um dos grandes destaques do time rubro-negro, acabou de assinar com o Palmeiras. O que isso significa para nós, torcedores alviverdes? Como essa transferência pode reconfigurar a rivalidade entre as duas gigantes do futebol nacional? A emoção é palpável, e a expectativa está nas alturas. Imagina a cena, enquanto a torcida do Flamengo ainda tenta processar a saída de um dos seus jogadores mais promissores, nós, palmeirenses, já estamos vibrando com a chegada deste craque. A assinatura não é apenas um detalhe administrativo, é um grito de guerra em forma de contrato. A cada dia que passa, o Palmeiras se reafirma como uma potência no mercado, e essa aquisição é mais uma prova disso. A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo sempre foi marcada por grandes histórias, e agora, com essa transferência, estamos diante de um novo capítulo que pode alterar a dinâmica do futebol brasileiro. E o que podemos esperar desse novo reforço? Matheus França chega com o peso da expectativa de uma torcida apaixonada, que já sonha com títulos e conquistas. A pressão é grande, mas a recompensa pode ser ainda maior. A diferença entre um jogador que chega como um desconhecido e uma verdadeira estrela é a maneira como ele se adapta à nova equipe e à torcida. E o Palmeiras, meu amigo, tem uma história de transformar apostas em certezas. Essa mudança não é apenas uma transação, é um ato que ecoa nas arquibancadas e nos corações. O torcedor, sempre fervoroso, se questiona, será que ele vai se dar bem? E já imaginamos as jogadas, os dribles desconcertantes e os gols que poderão vir. Com a chegada de Matheus França, o time ganha não apenas um atleta, mas uma nova esperança. Há um clima de renovação no Verdão, e isso é contagiante. Além do impacto em campo, essa transferência também gera um rebuliço nas redes sociais. A galera está fervendo. Os memes, as comparações e os debates se espalham como fogo em palha seca. O torcedor do Palmeiras sente que, com essa contratação, a temporada promete ser uma verdadeira montanha-russa de emoções, e estamos prontos para embarcar nessa jornada emocionante. O que esta transferência representa notavelmente é a ousadia do Palmeiras em não temer os grandes nomes do futebol. O Verdão está disposto a ir à luta, a enfrentar qualquer rival e a mostrar sua força. A expectativa é alta, e a pressão é ainda maior, mas é isso que faz parte da nossa identidade como torcedores. Sempre acreditando, sempre vibrando, independente das circunstâncias. É hora de aprofundar nosso olhar sobre como Matheus França pode impactar o Palmeiras taticamente. Qual será o seu papel dentro do time? Como ele se encaixará no esquema que já vem sendo montado pelo técnico? O que podemos esperar dele em campo? Preparem-se, porque a análise tática está prestes a nos levar a uma viagem fascinante pelo mundo do futebol. Contempla a possibilidade de um craque recém-chegado em um time que já possui uma base sólida. O que essa joia do Flamengo pode agregar ao Palmeiras em termos de tática e jogo coletivo? A primeira impressão é de que ele possui características que vão muito além de um mero jogador comum. Este novo reforço é versátil, ágil, e tem uma visão de jogo que faz a diferença em momentos cruciais. Já imaginou ele se integrando ao meio-campo do Verdão, criando jogadas, fazendo passes decisivos, e claro, balançando as redes? A grande questão que se coloca é, como o técnico vai aproveitar ao máximo essas habilidades? O Palmeiras já possui um sistema de jogo que valoriza a posse de bola, e a chegada desse novo atleta pode oferecer uma nova dimensão ao ataque. Ele é capaz de atuar tanto como um organizador de jogadas quanto como um finalizador. Isso significa que a estratégia do Verdão poderá ser flexibilizada, permitindo variações que podem surpreender os adversários. Além disso, a presença desse jogador pode gerar um efeito cascata positivo no elenco. Jogadores que já estão em campo podem se sentir incentivados a elevar seu nível de desempenho, sabendo que tem um novo parceiro que pode decidir partidas. O ambiente competitivo é fundamental em um time de alto nível, e essa contratação pode ser a chama que reacende a ambição da equipe. Imagina como será emocionante ver o elenco se unindo para criar jogadas de efeito, com esse novo reforço se destacando em campo. Ao mesmo tempo, é preciso considerar as adaptações necessárias. A intensidade e a dinâmica do futebol são exigentes,
e o jogador precisará se adaptar rapidamente ao estilo do Palmeiras para não perder tempo. A torcida, ansiosa, espera que ele se integre à equipe e comece a mostrar seu valor o quanto antes. O desafio é grande, mas o potencial é ainda maior. Em termos de estatísticas, esse reforço traz um histórico impressionante. Já foram anotados gols e assistências que o colocam como uma das promessas do futebol brasileiro. Ao olhar esses números, a torcida se anima e começa a sonhar com a possibilidade de títulos. O Palmeiras, que já é um time competitivo, pode se tornar imbatível com a adição de um talento como este. A expectativa é que esse novo jogador não apenas se destaque individualmente, mas que também se torne uma peça-chave na dinâmica de grupo. Ao longo da história, muitos jogadores que chegaram ao Palmeiras se tornaram ídolos, e a pressão para que ele siga esse caminho é enorme. Os torcedores se perguntam, será que ele vai conseguir corresponder às expectativas? A energia e a alegria nas arquibancadas vão ser contagiantes. A cada jogo em que ele vestir a camisa alviverde, a pressão aumentará e os aplausos se multiplicarão. O ambiente de Allianz Parque é especial e ter um jogador que pode brilhar sob os holofotes é um dos principais trunfos do time. Como ele lidará com isso? Será que se tornará um ícone, ou a pressão será demais? A verdade é que a história do Palmeiras, marcada por grandes conquistas e momentos épicos, pode ganhar um novo capítulo empolgante com a chegada desse talento. É hora de nos prepararmos para uma nova era, uma que promete muitas emoções e, quem sabe, mais um troféu para nossa coleção. A torcida está ansiosa e cheia de expectativas para ver esse craque atuar com a camisa do Verdão. E agora, a pergunta que não quer calar: você já imaginou como será a reação da torcida quando ele marcar seu primeiro gol? Agora, vamos mergulhar no aspecto financeiro dessa transação que promete ser uma reviravolta no mercado. A transferência da joia do Flamengo para o Palmeiras não é apenas uma questão de talento e futebol, ela também traz implicações financeiras significativas. O valor pago por essa contratação pode ser um indicativo do poderio econômico do Verdão e de como o clube se posiciona em relação à concorrência. Afinal, a era dos investimentos no futebol brasileiro está cada vez mais acirrada, e cada centavo conta. Se analisarmos o cenário financeiro, fica claro que o Palmeiras está investindo na construção de um elenco forte e competitivo, buscando não só o sucesso imediato, mas também a sustentabilidade a longo prazo. Este tipo de movimentação no mercado indica que a diretoria do Palmeiras confia no potencial de retorno, tanto em termos de títulos quanto em valorização dos ativos. Quando um jogador se destaca no campo, seu valor de mercado tende a subir, o que pode trazer lucros significativos em futuras negociações. E é exatamente essa conexão entre o desempenho em campo e o valor financeiro que torna essa contratação tão relevante. A forma como Matheus França se encaixa no esquema tático do Verdão pode potencializar não apenas o desempenho da equipe, mas também a valorização do jogador. Um atleta que brilha em um time forte tende a ser mais cobiçado, e isso pode gerar um retorno financeiro considerável para o clube em um futuro próximo. Além disso, essa contratação reflete uma estratégia bem-sucedida de planejamento e gestão de recursos. O Palmeiras, nos últimos anos, tem demonstrado uma habilidade notável em identificar e investir em talentos que podem agregar valor ao time. Essa política pode ser vista como uma continuação do trabalho que vem sendo feito, onde o clube busca não apenas estrelas, mas jogadores que se encaixem na filosofia e no estilo de jogo da equipe. Outro ponto importante a ser considerado é o impacto nas finanças do próprio Flamengo. A saída de um jogador valioso do rubro-negro pode gerar um rebuliço nas contas do clube. Isso pode significar uma mudança no planejamento do Flamengo em relação a futuras contratações e aquisições. Se o Palmeiras está se reforçando, o Flamengo também terá que se esforçar para manter sua competitividade, que é um reflexo direto dessa rivalidade intensa. E quando falamos de comparação com outras contratações de peso no futebol brasileiro, essa transferência se destaca como uma das mais significativas. Historicamente, jogadores trocando de times rivais costuma gerar polêmica e debates acalorados nas arquibancadas. O que será que a torcida do Flamengo está dizendo neste momento? Quem sabe uma onda de descontentamento, ou até mesmo críticas à diretoria por não conseguir manter seu melhor talento. A movimentação no mercado também levanta a questão de como essa transferência pode afetar o valor de outros jogadores em suas respectivas equipes.
O Palmeiras, ao trazer essa joia, não apenas eleva seu próprio patamar, mas também redefine o que significa ser um competidor no futebol brasileiro. A pressão está sobre os outros clubes, que agora precisam se adaptar a essa nova realidade. A interrogação que fica é: até que ponto essa transferência poderá influenciar o futuro do futebol brasileiro? Com o Palmeiras se fortalecendo e o Flamengo enfrentando desafios financeiros, a competição pela supremacia no futebol paulista e nacional pode se tornar ainda mais acirrada. Estamos prestes a testemunhar uma nova era, onde o Verdão pode se consolidar como a verdadeira força do futebol brasileiro. As arquibancadas estão em polvorosa. O que a torcida alviverde está pensando sobre essa transação? Quais são as expectativas para o futuro? É hora de discutir, debater e dividir essas opiniões, pois a história do futebol brasileiro está em constante mutação, e cada movimento no mercado pode redefinir o que está por vir. Agora, vamos explorar a rivalidade histórica entre Palmeiras e Flamengo e como essa transferência pode marcar um novo capítulo nessa saga épica. Desde os primórdios do futebol brasileiro, esses dois clubes têm se enfrentado em torneios, finais e, claro, em rivalidades acirradas que fazem parte do DNA do nosso esporte. Cada jogo entre Palmeiras e Flamengo não é apenas uma partida, é um evento que aguarda a atenção do país inteiro, e a chegada de um jogador que outrora defendia o Flamengo certamente adiciona uma nova camada a essa rivalidade. A história dessas duas torcidas é rica em emoções, e a mudança de lado de um jogador só intensifica o drama. O que podemos esperar da reação da torcida do Flamengo ao saber que um dos seus talentos está agora na Gávea? Já imaginou o descontentamento, os gritos de traição? Para os palmeirenses, é um momento de celebração, para os rubro-negros, uma ferida aberta. Os ídolos são amados, mas a traição é vista como uma das maiores ofensas no futebol. Isso gera um clima de rivalidade que vai muito além de uma simples troca de clubes. Historicamente, já tivemos outros casos de jogadores que mudaram de lado e causaram furor nas arquibancadas. O caso de jogadores como Edmundo e Gabriel Jesus são apenas exemplos de como a relação entre as torcidas pode ser complexa. No entanto, essa nova contratação traz um ar de reviravolta. A rivalidade atinge um novo patamar, onde as fronteiras entre amor e ódio se tornam ainda mais tênues. E o que dizer das redes sociais? Elas já estão bombando com memes e opiniões de torcedores das duas equipes. O Flamengo sentindo a dor da perda de um ícone, e o Palmeiras mostrando suas garras de satisfação. Essa polarização acaba gerando uma discussão acalorada sobre lealdade, amor à camisa e o que realmente significa ser um verdadeiro torcedor. A pressão para o novo reforço se adaptar e mostrar serviço é imensa. Ele não apenas precisa desempenhar bem em campo, mas também conquistar a torcida. O que acontece se ele não corresponder dentro das quatro linhas? Como será a reação da torcida alviverde se a performance não for à altura do que esperam? As expectativas estão nas alturas, e o clima é de que a cada jogo ele será julgado com lupa. E as consequências dessa transferência vão além do campo. O que podemos esperar de um futuro onde o Palmeiras se torna uma potência ainda mais temida? A rivalidade entre as duas torcidas é algo que molda o futebol brasileiro, e cada movimento pode ser visto como uma jogada estratégica no jogo maior que é a competição pelo título. As torcidas estão em constante vigilância, e as emoções estão à flor da pele. Como a história se desenrolará a partir daqui? O torcedor está ansioso para acompanhar cada passo desse novo capítulo na rivalidade. E se a história já está sendo escrita, o que nos espera nas próximas páginas? Afinal, essas histórias são contadas não apenas pelos jogadores, mas também por nós, torcedores. Após essa análise abrangente sobre a transferência da joia do Flamengo para o Palmeiras, é hora de integrar todos os ângulos que exploramos. A chegada deste jogador representa não apenas uma união de talento e estratégia, mas também um passo audacioso que pode mudar o jogo do Verdão. Com o potencial de impactar o esquema tático, a dinâmica financeira e a histórica rivalidade entre os clubes, estamos diante de um momento crucial que pode definir o futuro do Palmeiras. A torcida alviverde, sempre apaixonada, já começa a sonhar com as glórias que podem vir. Nas redes sociais, os comentários fervilham: esse garoto vai brilhar, e estamos prontos para mais uma taça. A pressão é grande, mas as recompensas também são.
É uma dança entre expectativa e realização, onde cada jogo será um teste de fogo para a nova joia. O clima no Allianz Parque será eletrizante e a cada partida, o torcedor estará lá, aguardando ansiosamente por um espetáculo que justifique a fé depositada nesse craque. Além disso, a rivalidade com o Flamengo se intensifica. A narrativa do futebol brasileiro está prestes a ganhar um novo enredo, onde o Palmeiras se consolida não apenas como um competidor, mas como um verdadeiro titã em busca de conquistas. Especialistas comentam que essa transferência pode ser um divisor de águas, não só para o Palmeiras, mas para o próprio futebol nacional. O que isso significa para o futuro do esporte em nosso país? Estamos prestes a vivenciar um capítulo épico que nos fará torcer ainda mais fervorosamente, vibrando a cada lance, a cada gol. A expectativa da torcida é palpável, e muitos já se perguntam: será que ele vai ser o novo ídolo da nossa história? O impacto desta transferência vai além do campo, ele ressoa nas arquibancadas, nas conversas entre amigos e nas reuniões da Mancha Verde. Se o Palmeiras se torna uma força ainda mais dominante, como os outros clubes reagirão? A disputa pelo título pode se tornar mais intensa do que nunca, e a pressão sobre nossos adversários crescerá a cada jogo. O futebol, como sabemos, é imprevisível, e uma mudança pode fazer toda a diferença. Ao final, o que realmente importa é o amor pela camisa, a paixão que nos une como torcedores. O Palmeiras não é apenas um clube, é uma família, uma nação que vibra em uníssono. E agora, com essa nova joia, temos razões ainda mais poderosas para acreditar que grandes conquistas estão por vir. As vozes da torcida ecoam: vamos juntos, Verdão, e é hora de brilhar. O futuro é um mistério, e a expectativa nos mantém na ponta da cadeira. Quais serão os próximos passos do Palmeiras? Como a torcida se unirá em torno desse novo ídolo? Este é apenas o começo de uma nova era, e a pergunta que fica é: estamos prontos para viver todas as emoções que estão por vir? Vamos juntos, palmeirenses, em busca de mais uma vitória. O Allianz Parque vai tremer e a nossa paixão vai guiar o Verdão rumo ao topo.